A paz de Deus nos vossos corações, minhas queridas. Um bom dia para todas vocês. Meu nome é Jeane Beatriz. Sou psicanalista, técnica de enfermagem. Sou casada, tenho um filho de 4 anos, várias sobrinhas, um sobrinho. Então eu sempre fui cercada por crianças, adolescentes e jovens. Eu também faço parte de uma igreja evangélica cristã, congregação cristã no Brasil. Eu fui convidada para fazer esse vídeo para falar sobre a fase da adolescência e é o que eu mais gosto de falar. Para poder falar sobre os adolescentes, primeiro a gente tem que falar da fase da criança, né? Porque o adolescente um dia foi uma criança. E o que eu vejo muito hoje em dia é a permissividade que tem sido muito grande para as crianças. Esses dias eu estava num consultório aguardando uma consulta e eu percebi um pai e uma mãe que chegou com uma criança de mais ou menos a faixa etária de 2 anos. Eles se sentaram para poder aguardar a pediatra e eles estavam o tempo todo no celular. A mãe não conversava com o pai em momento algum, o pai também não conversava. A mãe sentou na ponta, o pai no meio e a criança no colo do pai. E a criança a todo momento tirava o sapato, mexia na meia, sentava no banco ao lado do pai, saía do banco. E eu fiquei olhando aquilo, não assim, claro que eu fiquei a todo momento, né, só percebendo os movimentos, né, disfarçando ali, mas eu fiquei analisando aquela situação. E naquela análise eu pude perceber que aquela criança a todo momento ela pedia atenção dos pais, porque se o sapato caía no chão, ele ficava balançando os pés e mexendo no pai para o pai poder pegar aquele sapato para colocar nele. E o pai automaticamente abaixava, pegava o sapato, colocava no pé da criança, o celular caía do colo dele e o celular da criança, e detalhe, era um celular com a mãe o tempo todo, ela ria, teve uma hora que ela chorou, e eu percebendo tudo aquilo, eu fiquei analisando, eu falei assim, gente, isso é uma coisa assim que está acontecendo não com toda a humanidade, a sociedade está assim. E por conta disso, as crianças não estão tendo atenção. Como será esse adolescente, essa criança, quando um dia se tornar adolescente? Como será? Então aquilo dali me deixou bastante preocupada. Então, assim, a permissividade para as crianças hoje em dia está sendo o mal do século para o adolescente futuro. A gente não pode muito permitir, a gente também não pode ser muito tolerante e também não pode admitir muitas coisas. Isso atrapalha muito a fase do adolescente. Na puberdade, as mudanças emocionais são muito grandes. E o corpo se transforma, confianças, interesses, os valores, tudo isso a gente tem que mostrar para o adolescente, nós como adultos. Porque se o adulto for adoecido, se esse adulto que é o pai ou a mãe desse adolescente, que criou essa criança, que depois se tornou adolescente, que um dia vai se tornar um jovem, for doente, né, tiver sido adoecido emocionalmente na sua fase da puberdade, vai criar um adolescente também bastante problemático. Vai ter bastantes conflitos dentro de casa e a gente coloca toda a culpa nos nossos filhos, porque são adolescentes, porque estão abusivos, porque são desobedientes, mas eles são reflexos de alguém que está dentro daquele lar, ou daquele pai ou daquela mãe, porque um dia nós fomos assim também. Então, se a gente criar os nossos filhos da mesma forma, nós vamos ter os mesmos problemas. As mudanças de decisão, a gente tem que ensinar os nossos adolescentes a tomar as melhores decisões. Quando faz 18 anos, nada muda. Isso eles precisam estar cientes. O que mais o adolescente precisa é de conversa. Senta com eles, conversa, explica sobre tudo. O para sempre, né, que os adolescentes falam, tudo é para sempre, como vai ser o meu futuro? Nada é para sempre, tudo em algum momento da vida muda e a gente tem que incentivar eles a reconhecer isso.
A identidade própria é o que eles vão ter quando chegam na fase adulta, né? Na fase da juventude para a fase adulta. A gente tem que incentivar eles a ter a sua identidade própria e não ser o que nós queremos que eles sejam. A gente pode sim mostrar um bom caminho, mostrar para eles o que seria o certo, mas também dar um pouco de espaço para eles terem o direito de escolha, porque às vezes a gente fica pressionando muito um adolescente. Olha, você tem que estudar para ser um policial, você tem que estudar para ser alguma coisa na vida. Não, a gente tem que saber orientá-los como seria esse andamento e se realmente esse adolescente ou esse jovem que nós temos dentro de casa tem a capacidade de chegar nisso que nós temos de pretensões para eles. Porque às vezes a gente quer que o adolescente ou que o jovem viva os nossos sonhos. E nem sempre é assim. Não é sempre isso que eles querem. Então isso daí se torna dentro deles algo muito difícil, porque eles não conseguem fazer o que a gente quer que eles façam. A gente traça um plano, uma trajetória na vida deles e nem sempre eles conseguem cumprir. E isso causa um estresse muito grande, o que causa dependência emocional e muitas das vezes eles vêm até a chegar a ter uma depressão, uma tristeza. A gente tem que tomar cuidado. Entre os 10 aos 12 anos é um adolescente, né, precoce, que é a pré-adolescência dos 10 aos 14 anos. Dos 13 aos 18, em média, é um adolescente médio. E acima dos 17 é um adolescente tardio, que existem muitos que chegam nessa fase e ainda acham que são adolescentes. E o adolescente mesmo, que a gente pode dizer pré-adolescência dos 10 aos 14 anos e adolescentes dos 15 aos 19 anos. Atenção, desculpa o vídeo grande, mas eu já vou terminar. Atenção aos adolescentes, porque eles têm mudanças de humor. Se mudar o humor dele, você tem que ter bastante atenção. Algo está acontecendo com meu filho, porque ele teve uma mudança de humor tão brusca. Companhias. Meu filho andava com pessoas normais, legais. Do nada meu filho começou a andar ou minha filha, com pessoas que só se vestem de preto, que é punk, que põe várias piercings. E meu filho ou minha filha não era assim. O que você tem que fazer? Procurar ajuda, sentar, conversar, ver o que está acontecendo. Interagir com seus filhos. Companhias. Mudou a companhia? Você tem atenção. Comunicação. Meu filho não se comunica mais comigo, só fica no celular, no computador. Onde é que está o erro? O erro está no adolescente ou o erro está nos pais? Porque muitas das vezes, é como eu falei lá atrás, se criou uma criança e ele vendo que só está no celular, que não dá atenção, essa criança vai crescer sem dar atenção a ninguém, não vai conversar com a avó, com o avô, é o que mais a gente vê. Então, tenha atenção. Se mudou a comunicação, não, aqui em casa todos nós sentamos na mesa, a gente conversa, a gente interage. Tem alguma coisa de errado com meu filho, porque agora ele não fala mais, só fica dentro do quarto mexendo em computador e celular. A gente não pode tolerar esses tipos de coisa. A permissividade, cuidado com isso, não seja tão permissivo. É uma maneira dele ficar dentro de casa e não ficar com os tais amiguinhos que estavam. É muito pior, porque a internet hoje em dia está levando muitos adolescentes e jovens ao mau caminho e eles estão mudando o comportamento e o humor, a gente não está percebendo. Isso leva até as drogas, porque o coleguinha na escola, ou às vezes já tá trabalhando, porque tá naquela fase que eu esqueci agora o nome, vocês me desculpam, mas tem vários supermercados e tal, que pegam adolescentes para trabalhar e jovens, né? Jovem aprendiz, né? No caso que ainda tá na fase da adolescência, porque vai até os 19 anos. Então ele já entra na juventude trabalhando. Cuidado com isso, porque ele pode chegar dentro de casa, tá preso dentro do quarto e fazendo uso de drogas. O autocontrole. Você tem que mostrar para o seu filho ter autocontrole. Se ele está sendo criado por um adulto e uma adulta que não tem autocontrole, não tem como você cobrar isso do seu filho, do seu adolescente. Mas ele é muito explosivo, se deixar ele dar até na minha cara. Será que ele não viu o pai fazer isso? Será que ele não viu a mãe fazer isso? Eu já estive com pessoas muito sobrecarregadas, com mudanças de humor, que são bipolares e estão dentro das suas casas só criando brigas, confusões e uma discussão tão grande.
tudo isso fica dentro do seu filho e o dia que ele tiver que ter um combate com alguém, ele vai usar de violência, porque foi o que ele aprendeu dentro da sua casa. Ah, mas aqui em casa não tem nada disso, não é assim desse jeito. Mas será que você não é ignorante com seu esposo? Ou você não é ignorante com a sua esposa? A ponto de vocês falarem de certas formas que já vai... aquele adolescente já, ou a criança, vai ingerindo aquilo e de alguma forma ele vai colocar isso para fora. Então tenham cuidado com todas essas coisas. E uma coisa que eu vou pedir, desculpa pelos 10 minutos do vídeo, a Érica pediu para que eu fizesse só com 5 minutos, mas foi impossível falar só 5 minutos sobre as crianças para chegar no adolescente, porque a gente tem que embasar tudo isso daí para vocês entenderem que o adolescente é hoje é o que nós criamos eles como crianças. Então, uma coisa que eu peço para todos vocês, pais e mães, amem seus filhos, deem atenção aos seus filhos, porque é isso que eles precisam. Eu trabalho muito, eu tenho muitos afazeres, mas vocês façam de alguma forma em que vocês, orando pelos seus filhos também, vocês trabalhando por eles para que eles sejam alguém na vida, vocês tenham conselhos para dar, mas vocês também precisam ter um tempo com eles. Meu filho ou minha filha, vamos passear com a mamãe, não tenho condições de te levar no shopping, mas eu posso te levar numa pracinha, comer uma pipoca, seja o que for. Demonstre amor, companheirismo e consideração pelo seu filho, pela sua filha, que vocês terão adolescentes sadios, adolescentes que não terão depressões, adolescentes que não vão ficar se preocupando só com celular e com computadores, adolescentes que serão seus amigos e seus companheiros. Boa noite a todos.